Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, com muito prazer e alegria que eu estou aqui com vocês presencialmente, né? E para os que estão aí no YouTube virtualmente. Felizmente a gente agora tem ainda mais essa possibilidade de estar perto e um perto virtual também, né? Estamos próximos de um modo geral. Então é um prazer muito grande estar aqui. O Ceará, o S, são sempre assim, estão num cantinho muito, para nós, lá na UFRN, para mim especialmente, muito precioso. A gente tem um carinho muito grande por todos vocês, então é sempre muito um prazer grande estar com vocês, tá certo? E aí eu vou falar um pouquinho, na verdade, de coisas que eu venho tratando na minha atuação muito mais como docente do que como professora pesquisadora, né? E aí, então, esse material, ele vem fruto dessas coisas todas que a Gisele apresentou aí, da minha formação, dessa minha trajetória, e aí eu vou tentar compartilhar com vocês, né? Eu coloquei aqui como título a geometria com material concreto digital, mas ela está bem relacionada à questão mesmo das ideias do pensamento geométrico e que a gente chama de didática da geometria, certo? Então, pode passar, por favor, Pedro. Eu começo com uma pergunta sobre o que é geometria. Vocês vão ver também um pouquinho, tá? Que o meu papel como professora, ele sempre tenta assim, se sobressair. Então, dificilmente eu vou conseguir ficar aqui só falando. Eu gosto muito de interação, tá? Então, a primeira coisa que eu trago aqui, e aí o pessoal que está em casa pode interagir pelo chat, por favor. O Pedro vai me dando feedback se precisar aí, tá? Eu começo trazendo essa pergunta sobre o que é geometria, né? E aí eu queria que vocês refletissem, cada um aí, para vocês, o que seria geometria, né? Alguém gostaria de falar o que seria? O que vem à sua mente quando você pensa assim, geometria? Tem que agora... O professor Wagner, que está recém-doutor, né? Vamos pegar ele. Vamos deixar para os novatos. Olha, ele já passou a palavra e alguém levantou a mão. Gosta assim. Eu já ouvi falar sobre medidas do mundo, que é a geometria, né? E aí você já associou aí a etimologia da palavra, né? Essa é uma das que a gente mais encontra quando fala sobre geometria, né? Medidas da Terra, medidas do mundo, então está muito relacionado a coisas do cotidiano também. E aí depende muito de quais são as concepções que você tem de mundo e de matemática para que você também tenha uma definição de geometria, e ela pode ir mudando ao longo do tempo, da sua formação, na sua trajetória. Então, Pedro, por favor, eu trouxe aqui uma das possibilidades, e aí eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso, né? Geometria são esquemas de ações e coordenações desses esquemas para dar forma das matérias-primas, produzir objetos, utilizar objetos, localizar-se, entre outras habilidades, né? Quando a gente toma essa concepção de geometria, a gente já está partindo do princípio de que seria algo desenvolvido pelo ser humano a partir de suas percepções no cotidiano, na vida, quando a gente faz essa relação. Então, algumas vezes vem a ideia de que geometria já existe, ela está no meu dia a dia, está no cotidiano, ou eu enxergo isso a partir do que eu entendo de matemática, que são elementos matemáticos, tá? Então, o quadrado está aí em algum lugar, o retângulo está aí em algum lugar, ou na verdade eu identifico esses elementos a partir do que eu já tenho de concepção do que é o quadrado, que é um retângulo e assim por diante, tá? Então a gente tem aí essa primeira ideia, mas aí eu vou querer colocar algumas pulguinhas atrás da orelha de vocês. Então, Pedro, por favor. Aí eu falei lá assim, de novo, geometria, e aí eu trago a ideia de material concreto primeiro, porque eu acho que é uma das primeiras estratégias ou recursos que a gente pensa quando vai olhar para esses aspectos na sala de aula, né? Eu vou me aproximar trazer esses aspectos que podem ser muito abstratos, especialmente se você tem aquela concepção já
assim, bem da geometria euclidiana, grega, axiológica, né? E vou tentar fazer a aproximação do material com os meus alunos. Mas o que seria um material concreto, né? Aí, de novo, eu trago aí uma reflexão para vocês e queria que cada um fosse pensando. Alguém poderia me dar um exemplo de um material concreto? E aí, olha, eu já disse. Material dourado. Material dourado é um dos que a gente, inclusive, usa muito como material didático, manipulativo, né? Então, material dourado, por exemplo. Muito obrigada. Como é teu nome? Daniel. Daniel, e antes foi a que me ajudou? Larissa. Larissa? Obrigada, Larissa, também, que aí vou passando para quem está em casa, que está me ajudando. Por favor, Pedro, passe aí. Aqui eu trouxe algumas ideias que provavelmente vocês conhecem todas elas, né? De materiais que inclusive a gente produz com a finalidade didática, né? Pensando lá na ideia de ensinar e aprender, né? Que seriam esses primeiros aqui? Sólidos geométricos. Sólidos geométricos. Alguma outra questão? Aqui. Que poder, não necessariamente tem um único nome, tá? Representação das frações. Representação das frações, né? Setor circular. No setor circular. São discos de frações, por exemplo, né? Aqui eu já dei um spoiler, então não está valendo isso, né? O geoplano, tá? Que é um material também muito conhecido que a gente faz esse tipo de representação. Então, aqui são alguns exemplos de materiais concretos, tá? Aqui a gente tem os poliedros, que podem ser representações de sólidos, quando a gente imagina lá não só a casca, né, mas ele sendo maciço, os discos de frações e o geoplano. Por favor, Pedro. E aí eu trouxe também algumas coisas sobre material concreto, que poderia estar aproximando aí para uma definição. São objetos ou conjuntos de objetos que representam as relações matemáticas. Eu estou trazendo para a matemática, mas podem ser para outras áreas, tá? Para o nosso campo. Que alunos devem compreender. Com ele, cria-se um mundo artificial para a exploração do aluno. Então, essa seria a primeira ideia, de trazer elementos que possam representar coisas do mundo real e que não necessariamente a gente tem muito próximo na sala de aula, né? Algumas vezes a gente pode ter, mas nem sempre a gente tem essa possibilidade. Então, alguns desses materiais a gente tem a possibilidade de representação, tá? Esse, por exemplo, é muito comum nos livros didáticos propor atividades que partam de situações em que você precisa dividir um inteiro em partes iguais. Nesse formato especial, por exemplo, é muito comum a ideia da pizza, né? Dividir a pizza. Inclusive, os alunos adoram quando a gente faz realmente, né? Usa aí fala de culinária e tudo mais, tá? Aqui, por exemplo, demarcação de terrenos, né? Outras situações que a gente pode ter que poderiam estar representadas nesse material, assim como lá os poliedros podem estar representando aí situações diversas de embalagens, né? De coisas que a gente identifica aí no mundo real. Por favor, Pedro. Aqui eu trouxe um QR Code, vocês vão ver em alguns momentos, quem puder acessar daí, de casa também, tá? Eu trouxe na apresentação algumas vezes. Esse aqui, ele traz um slide que eu usei para falar sobre laboratórios de ensino de matemática. E por que eu trago isso? Porque a ideia de um material concreto, particularmente nesse caso, a gente está falando de geometria, né? Ela é muito explorada dentro da questão dos laboratórios de ensino de matemática, né? Que nada mais são do que espaços para experiência matemática, né? E aí eu sempre faço analogia com meus alunos assim, olha, há um tempo atrás a gente estava muito habituado quando vai falar, vai ter aula de laboratório. Vai ter aula de laboratório de quê? Aí os meninos dizem, de ciências, de física, de química, né? Dificilmente é assim, de matemática, né? Mas é tão importante quanto. E aí o Lorenzato, vocês devem conhecer, tem aquele livro lá sobre o laboratório, ele diz assim, que a gente tem que defender o uso desse espaço, ou da ideia dele, que pode se transformar na sala de aula regular, né?
como um espaço adequado para exercer a profissão docente, particularmente do professor de matemática. Então ele faz a analogia assim, ó. Você tem, por exemplo, o dentista, ele precisa do consultório, com a cadeira do dentista, com todo aquele motorzinho que todo mundo adora, né? Para que ele consiga exercer bem a profissão. Então nada mais justo que o professor, no nosso caso de matemática, também tenha um espaço adequado para que ele exerça essa profissão. E quando eu digo esse espaço, não é necessariamente um espaço exclusivo para a experiência matemática, que a gente pode ter o próprio laboratório, né? A gente pode estar transformando a sala de aula e outros espaços não formais de ensino em espaços de experiência matemática, que podem estar usando, por exemplo, os materiais concretos, né? Para a gente tentar fazer com que o aluno tenha essa aproximação da compreensão do mundo e da matemática nele. Então a gente identifica essa matemática lá, tá? Por favor, Pedro. Aqui é o site do nosso laboratório, lá na UFRN, ele está em transformação, pode passar. Aqui são algumas imagens, elas estão assim distorcidas, mas dá para, acho que, perceber de situações que a gente tem lá do laboratório que não foram realizadas exclusivamente dentro do nosso laboratório. Aí eu, de novo, insisto de que você não precisa ter necessariamente um espaço específico para isso, embora possa ter, se tiver, ele também pode ter aí a situação adequada para a experiência matemática. Então aqui, por exemplo, pode contar algumas atividades lá no nosso laboratório, né? Aqui são em feiras, por exemplo, lá a gente tem a Cientec, que aí a gente recebe escolas, alunos, e os materiais são os mais diversos, tanto material industrializado quanto material produzido pelos próprios alunos. Esse aqui é um dos mais conhecidos, que talvez vocês todos conheçam, que os alunos adoram, que é a representação daqueles poliedros lá com palitos e jujuba, né? Qual é o menino que não gosta? Quando é essa parte, todo mundo quer, tá? Mas tem outras representações, aqui, por exemplo, ele com dobradura, tá? Por favor, Pedro. E aí a gente vai para a ideia do geometria de novo, experiência matemática, representação do mundo real a partir das nossas concepções dos objetos matemáticos, com as definições que estão associadas a eles, né? E aí a ideia do material digital. E aí por que eu trago isso, tá? Quem me conhece há um tempo, e aí a Gisele falou um pouquinho aí da minha trajetória, há um tempo eu tenho tentado me dedicar às coisas que estão relacionadas a esse mundo virtual, digital. Não sou especialista na área de tecnologias, minha formação toda é em educação matemática, mas dentro da educação matemática eu tentei entrar muito para a área de história, e aí a partir da história e a minha trajetória como professora, eu comecei a juntar essas coisas pela necessidade mesmo, né? Na prática eu fui vendo que era uma demanda dos meus alunos, tanto no ensino superior quanto na educação básica. Vocês viram que eu atuei bastante tempo aí na educação básica, e mesmo na universidade eu não consigo deixar de ter o pé lá na escola. Eu acho que trabalhando com a formação de professores eu tenho que ainda ter essa raiz lá para que eu perceba como é que os meus alunos vão atuar, onde eles vão atuar. Então por isso eu também me envolvi com o PIBID, com a residência pedagógica durante muito tempo, e ainda estou, né? E amo os dois projetos. Então, a ideia do digital, ela começou aí, né? Há já um bom tempo, mas aí eu costumo dizer assim, que não tem como hoje a gente dizer que essa minha sementinha que foi plantada um tempo atrás começou a florescer ainda mais, sobretudo com a pandemia, né? Os holofotes foram colocados para o remoto, digital, por uma necessidade, né? Inicialmente de distanciamento social, né? E aí a gente começou a pensar, e eu lembro que na época, quando a gente começou a retornar com as aulas na universidade, na graduação, uma das primeiras disciplinas que eu tive que ministrar no modelo remoto foram as disciplinas que lá a gente tem duas, de laboratório de ensino de matemática. E aí toda a ideia de experiência tátil, que a gente tem lá, recomendada, por exemplo, pelo Lorenzato, como é que a gente ia fazer com os meninos lá na casa deles, cada um no seu lugar, né? Não mais com todo o material que eu tinha no laboratório. E aí a gente foi buscar, assim como outras profissionais aí tiveram que fazer ao longo do tempo, na sua trajetória,
alternativas para o mundo digital, né? Ou virtual. E aí eu trago de novo para vocês refletirem, mas estou falando sobre tudo isso e o que seria um material digital, né? Vão pensando aí cada um de vocês. Alguém gostaria de falar o que seria um material digital? Um exemplo, uma definição? Você acha que seria? Softwares. O que mais? Mais alguma outra coisa? Alguém tem exemplo de um? Também vocês iam falar dele, né? GeoGebra vem em primeiro lugar, né? Quando a gente fala isso. Por favor, Pedro, pode passar. Por isso eu trouxe ele lá, logo no comecinho. Sabia que vocês iam falar logo dele. Mas a gente tem outras alternativas. Não conseguiria colocar todas elas aqui, mas trouxe algumas, né? Talvez vocês já conheçam elas. Essa aqui, por exemplo, é um geoplano virtual. Né? Alguém já usou aqui o geoplano virtual? E precisou, provavelmente, né? Durante esse período. Esse aqui, aí eu dei um spoiler, quem está longe não vai ver, mas quem está pertinho está aqui, né? Esse é o Poly. Já ouviram falar nele? Já? Vou falar um pouquinho mais. Pode passar, Pedro, por favor. Bem, a ideia do digital, ela vem do que a gente vem concebendo como tecnologia, né? Tem toda uma questão aí associada ao que seria uma tecnologia, e pensando numa questão mais geral, os materiais concretos que eu mencionei anteriormente são tecnologias, né? Assim como o lápis, o papel, o ser humano, tá? É uma tecnologia. Mas a gente tem as tecnologias digitais, né? E aí, para tentar falar um pouquinho mais do digital, eu trouxe aí uma das possibilidades de compreensão do que seria. Eu costumo sempre fazer analogia com o analógico, né? A gente fala, por exemplo, da questão do sinal do celular, da TV, né? Era analógico, passou a ser digital, né? E o que representa isso? Então, está por trás da ferramenta que nos propicia, que nos dá possibilidade de resolver situações, problemas do nosso dia a dia. As tecnologias todas têm essa finalidade. E a digital também, né? Então, consiste num conjunto de tecnologias que permite principalmente a transformação de qualquer linguagem, não é? Ou dado em números, particularmente usando aí o binário 0,1, por exemplo, né? Então aí a gente tem a questão da qualidade em função da mudança de ferramenta para a transformação dessa linguagem, e aí a gente consegue passar. Então, muitas dessas tecnologias aí estão na questão digital, e aí permitem que a gente tenha essas ferramentas, por exemplo, virtual, comunicação via internet e tudo mais. Por favor, Pedro, pode passar. Eu trouxe o QR Code aqui também, para quem quiser fazer o download já agora no celular, ou já ver, o geoplano virtual, né? Tem mais de uma possibilidade, tá? Esse é um dos links, mas tem uma série de outros. Tem aplicativos para o celular, então é uma coisa fácil para você mexer e usar com os seus alunos, né? Não precisa ter o computador. Todos aí que estão baixando o celular conseguem mexer nele no celular, né? E foi uma das alternativas, por exemplo, para aquele geoplano físico. Lógico que também eu poderia, por exemplo, pedir que meus alunos construíssem um geoplano com material de baixo custo, né? Alguns até preferiram fazer, né? Para poder fazer as manipulações, mas o virtual é uma alternativa. E o Poly, pode passar, por favor. Eu trouxe aqui, já pedi para ele passar um videozinho só falando rápido, tem um link. No final eu vou dar o QR Code, vocês vão poder baixar toda a apresentação, tá? Então, tudo isso vocês vão ter também. O Poly, ele é uma alternativa virtual para você, por exemplo, trabalhar a ideia de poliedros e tudo que está associado a ele, né? Embora na linguagem dele, ele fale de sólidos, tá? Ele chama sólidos, mas nenhuma das representações dele lá são de sólidos. Justamente porque uma das ferramentas que está nele permite a planificação. E a gente não pode falar de planificação de sólido, né? Imagina, até dá, né? Mas eu teria que martelar, amassar para ver se ele planificar. Ainda não ia planificar. Então a gente não fala da planificação do sólido. Mas a casca do poliedro, né? Que são aquele conjunto de faces que estão ali por trás, que a gente consegue enxergar do sólido, quando é sólido, a gente pode planificar, pode abrir, né?
Então, tem versões também de baixo custo. Os poliedros, por exemplo, industrializados em materiais que a gente pode, por exemplo, adquirir em laboratórios, a gente tem de vários tipos e aí também os preços variam. Né? Os de acrílico, por exemplo, são os mais caros. A gente pode fazer, por exemplo, experimentos de relação de volume e capacidade, né? Eles têm uma tampinha que você pode encher. Mas tem também alguns agora que, além de serem de acrílico transparente, tem uns agora que eles planificam, abrem todo de acrílico ou plástico, né? E de sólido mesmo, esses são poliédros. A gente tem de madeira, por exemplo, né? Mas os nossos alunos podem encontrar essas representações no dia a dia deles. E podem também, a gente tem, na internet tem uma vasta possibilidade de questões de você ter um material para imprimir e aí você, por exemplo, recortar, fazer dobraduras, né? Tem com dobradura também, tá? Pode fazer, construir os poliedros com dobraduras. Mas você tem a versão virtual. E nas disciplinas de laboratório, por exemplo, eu sempre faço com os meus alunos a experiência de que eles explorem esses recursos em todas essas possibilidades. Por exemplo, mesclando o concreto com, eu vou usar essa distinção aqui, tá? Com o virtual, pensando aí na tecnologia digital, tá? E por quê? Para que eles percebam em que momentos e em que circunstâncias eu talvez tenha a melhor possibilidade de fazer reflexões, pensar matematicamente a partir de um e a partir do outro. Um exemplo muito simples é aquele desenvolvimento da fórmula de Euler, ou de Euler, né? V mais F igual a A mais 2, por exemplo, a dedução daquela fórmula, né? E aí, para que eles possam fazer a dedução, uma atividade investigativa muito comum é pedir que eles explorem a quantidade de vértices, arestas e faces de vários poliedros ou sólidos, tá? Organize os dados coletados em tabelas e tente enxergar as regularidades presentes, né? Direcionando. Então, você pede, por exemplo, olha primeiro quanto é V, quanto é V mais F, né? Olha o número de arestas. Agora, veja que o V mais F é isso aqui mais 2 unidades, alguma coisa nesse sentido, tá? Só que aí os alunos, às vezes, dependendo de qual for o poliedro, eles têm dificuldade de contar quantos vértices, quantas arestas no material concreto, por exemplo, né? Fica assim, pega, olha, diz, peraí, professora, já me perdi, deixa eu marcar, aí às vezes não dá para marcar, e conta de novo. E aí, se essa coleta de dados não for certa, se você não contar corretamente, você não vai conseguir chegar à dedução, porque as relações não vão aparecer, né? E aí eu trago a possibilidade deles enxergarem, de usarem as ferramentas, por exemplo, do Poly. O Poly, ele tem essa ferramenta tradicional de você visualizar, tem a planificação, mas ele tem formas de visualização. E uma delas, por exemplo, mostra o poliedro como se ele fosse transparente, como se você tivesse feito um raio-x nele. Aí você pode deixar visual só as arestas, só os vértices, um de cada vez. As arestas visíveis, os vértices visíveis, ou todos eles. Quando eu digo visíveis é porque depende da posição que ele está, você não vê o de trás, né? E aí você gira, então você consegue. E aí eles conseguem confirmar, por exemplo, o que eles fizeram no concreto. Então, por que eu trago isso? Porque eu acho que essas tecnologias, tanto a do material concreto quanto a do material virtual, elas devem estar para nós, pensando particularmente no ensino de geometria, como aliadas, né? E a gente deve lançar mão do conjunto delas, ou de uma ou outra, a depender da nossa necessidade, né? Então, por favor, Pedro, passa aí só um trechinho do vídeo para vocês. Olá, galerinha. Vou mostrar aqui para vocês o programa Poly, tá? Ele é um programa gratuito, você consegue instalar facilmente no computador. E ele mostra pra gente, né, os sólidos geométricos, alguns dos sólidos geométricos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se eu apertar o mouse, né, o esquerdo do mouse e segurar, eu posso rotacionar e ver o meu sólido que está escolhido aqui, ó, nessa abinha aqui. Eu escolhi sólidos platônicos, então eu tenho aqui os meus 5 sólidos platônicos. Eu estou no tetraedro, tá? Aquele que tem 4 faces iguais, que são triângulos equiláteros. E eu posso, ó, com essa ferramenta aqui, abrir esse sólido. Eu parei um pouquinho aqui de abrir.
Eu estou desmontando ele, ó, planificando. Eu coloquei um plano só. E eu posso fechar esse sólido e tornar ele 3D também, tá? Então aqui o tetraedro, vou mostrar alguns mais para vocês. Ó. Tem o cubo, tá? Que é o nosso hexaedro, 6 faces iguais. Pode passar? Olá, galerinha. Pode parar. E aqui tem o QR Code para quem quiser fazer o download do Poly agora também, tá? Mas eu não vou mostrar todas as possibilidades. Aqui ela mostra das janelinhas. Eu falei até assim não quando ela estava falando, né? Porque ela falou, olha, é um software que mostra sólidos. De novo, não são sólidos. Mas vejam, esse é um erro conceitual e a gente tem que ter muito cuidado quando está lidando com os recursos. Está aqui escrito, ó, tá vendo? Nas ferramentas, tá? Que ele está entendendo que são representações, tá? Do que poderiam ser sólidos, mas não são sólidos. Então lembre disso, a gente não planifica isso, tá? E aí a gente tem aqui, por exemplo, dos sólidos platônicos, que são os clássicos, o que a gente normalmente aparece mais lá na educação básica, mas ele tem uma série de outros, tá? De Arquimedes, de Johnson, e aí as variações para a construção de um a partir do outro, por exemplo. Tem muitos tutoriais dele, material pronto, excelente, explicando o que é cada um, como que um gerou o outro, então tem uma série de relações associadas. E aqui ela deixou aparente na configuração, que é naquele link ali de edição, tá? Depois de arquivo, edição, 4 botões de janelas de visualização, mas você pode ampliar para mais, tá? E aí, por exemplo, não é muito comum aparecer os que eu disse, que é deixar como se fosse um raio-x, só as arestas, só os vértices aparentes e assim por diante, tá certo? Por favor, Pedro. E aí eu trouxe assim, quando a gente fala de propostas para a sala de aula, especialmente na educação básica, a gente tem que pensar em regulamentação para essas coisas, né? E aí o que diz os documentos oficiais? Sempre que a gente for pensar nessas propostas, a gente tem que ver, estamos ancorados em quê? Né? Pode passar, Pedro, por favor. Não vou entrar em detalhes sobre todos eles, mas inicialmente a gente tem a BNCC, né, que atualmente é um documento que deve nortear as nossas ações lá. Por favor, Pedro, pode passar. E aí eu trouxe alguns outros documentos que antecederam a BNCC, mas que também trazem recomendações, particularmente para o ensino de geometria, a partir do uso de material concreto e material digital. Tá? Pode passar, Pedro, por favor. Aqui também tem um QR Code. Nesse QR Code vocês vão poder acessar a página do MEC que traz um histórico desses documentos oficiais. Na verdade, é um histórico da BNCC. Tudo que a gente, de onde, as ideias que partiram até a gente chegar a ela, na versão que nós temos hoje, né? E aí aparecem esses documentos, os PCNs, o PCN+, o PCNEM, as Organizações Curriculares Nacionais do Ensino Médio, e aí as versões diferentes da BNCC, desde a primeira lá até a última. Então é um convite a vocês para dar uma olhada nesse histórico, porque dá para compreender um pouco esse processo. E, sobretudo, não vou entrar aqui em detalhes, mas enxergar quais são as recomendações para o ensino de geometria a partir desses documentos, inclusive a BNCC Formação, tá? Eu vou aproveitar a leitura do Wagner, da tese dele ontem, né, na apresentação, em que ele traz um pouco dessa discussão sobre a BNCC Formação e algumas coisas relacionadas à geometria, inclusive uma outra discussão muito interessante que também podem ancorar aqui essas atividades relacionadas a material concreto e digital, que é a ideia da geometria prática, geometria teórica. Então, como é que a gente tem essas concepções de geometria, né? E como que elas podem ser levadas para a sala de aula. Por favor, Pedro. Pode passar. Eu trouxe aqui de novo só para lembrar como é que lá está organizada, né? A geometria, como é que ela aparece na BNCC. Dentre as áreas que ela tem aí de possibilidade de organização do conhecimento, a gente tem em alguns casos áreas interdisciplinares, né? No caso da matemática, a gente coincide aí com a própria disciplina, então matemática e suas tecnologias, né? E aí dentro dela a gente tem várias unidades temáticas, uma delas é a do ensino de geometria. Por favor, Pedro, pode passar. E aí então ela apresenta essa geometria como sendo uma unidade temática
Eu trouxe particularmente aqui o exemplo da BNCC do Fundamental, né? Isso aparece lá no ensino médio e na formação não mais com unidades temáticas, tá? Para resolver problemas do mundo físico de diferentes áreas do conhecimento. Tá vendo? Então, de novo, a interpretação do real, que pode ser a partir da concepção do que eu tenho aí de matemática sobre isso, do objeto matemático, do conhecimento dos conceitos que estão atrelados a isso. Quando eu digo isso, é porque assim, quando é que eu identifico que água é um quadrado? Quando eu tenho a ideia, a concepção, a compreensão, já o conceito matemático do que é quadrado, né? Então, para eu identificar algo no meu real como quadrado, o que é que eu vou olhar? Ele tem que ter o quê? Vocês lembram? Pode falar. Quatro lados iguais e 4 lados iguais, 4 ângulos internos retos, né? Então eu só vou identificar coisas aí sendo quadradas se ela tiver essas propriedades, senão eu não vou dizer que é quadrado. Inclusive é a partir disso que eu também posso dizer que o quadrado é um retângulo, tá? Porque aí eu vou para a minha compreensão do que é retângulo, e aí eu vejo que ele também é. E aí eu vou ver as possibilidades de interseção ou não com outras formas, como por exemplo losango, tá? Paralelogramo, trapézio, e aí é ou não é, eu vou fazendo ou não exclusão, mas eu preciso desses conceitos matemáticos, tá? Para fazer essa identificação, né? São 57 habilidades pensando só do primeiro ao 9º ano, tá? Porque cada unidade temática ela está sendo recomendada aí para habilidades diferentes, né? Envolvendo estudo de posição, deslocamento de espaço, formas e relações entre elementos e figuras planas e espaciais, podendo desenvolver aí a ideia de pensamento geométrico, por favor. E aí eu vou trazer algumas recomendações de literatura, são umas clássicas, tá? Então eu não vou trazer aqui um levantamento de coisas assim mais atuais, mas existem já muito trabalho que propõe coisas para o ensino de geometria atual. E aí vale a gente ver qual é mais adequado para as circunstâncias que eu preciso para a minha sala de aula, né? Por favor, Pedro. Pode passar. Aqui, vocês já podem acessar o QR Code, é uma das literaturas, você já vai ter acesso ao texto que está aqui, que é um texto do Lorenzato. Não é um texto novo, embora a gente tenha aí a ideia de concepção que eu trago para ele de discussão, é o que está ali no título. Ele não diz assim, você tem que ensinar geometria, né? Ele pergunta, por que não ensinar geometria? O contrário, né? Eu vou ensinar ou não vou ensinar? Por que eu não vou? Né? E aí ele traz algumas discussões, pode passar, por favor, Pedro. Esse é o artigo, quem baixou aí já vai ver. Ele divide o artigo em várias partes, né? E aí eu vou tratar um pouquinho de algumas delas, por favor. Quem já conhece esse texto do Lorenzato? Por que não estudar geometria? Tá? E aí, então, ó, ele está dividido assim. E aí são algumas discussões. Ele começa com uma, que eu até falei ontem também na defesa do Wagner, né? A gente começa dizendo assim, mas, não tem coisa, não vai fazer geometria, porque não tem material, não aprendi. Então ele começa a trazer a discussão assim. Quais são as razões para a gente ter uma omissão geométrica? Já partindo do princípio, segundo ele, de que a gente não enxerga muito na sala de aula os professores ainda, estou falando do período que ele fez a publicação, ainda em 95, ó. De que não, pois é, eu ia perguntar, quem falou aí? Não mudou muita coisa, né? Os professores continuam pulando, por exemplo, a parte de geometria, né? Ou falando, talvez não com a profundidade que a gente acha que poderia passar. Será? Em todas as circunstâncias é assim ou não? Né? Então eu trago isso como reflexão, a gente vai conversar um pouquinho. Aí ele fala de uma questão geométrica, fala do pensamento geométrico, a ideia do pensamento geométrico, que é uma das coisas que eu tenho começado a estudar um pouco, inclusive a partir do que a gente vem falando de pensamento algébrico, lá com a teoria da algebração, o pessoal tem estudado aí coisas de geometria, de álgebra, né, com a TO, e aí o grupo agora está começando a pensar em coisas relacionadas ao pensamento geométrico. Por que aprender geometria? Quais são as tendências recentes, olha, as recentes desse período, tá? Aí eu vou perguntar para vocês por quê. Ele fala do modelo dos Van Hille, ouviram falar dos Van Hille? Não.
a gente vai conversar um pouquinho. E aí ele traz coisas propostas para a sala de aula, não entrando para a sala de aula. Pode passar, Fábio. Na omissão geométrica, tá? Ele traz aí que são distintos fatores apontados pelos professores em pesquisas que ele realizou para que eles talvez façam essa omissão geométrica, ou seja, não tragam para a sala de aula a geometria, né? Por exemplo, uma das falas lá que aparece no texto, ele diz, porque não sei. Ou seja, não veio de uma formação que trouxe isso, desde a educação básica e às vezes até mesmo no ensino superior. Porque não dá tempo. Tá? Aí veja que o não dá tempo está associado a outros argumentos que já foram usados, como, por exemplo, está no final do livro. Tá? Aí eu fui seguindo a ordem, chega lá, não deu tempo de passar. Se vocês perceberam, analisando os livros didáticos, pensando nesse argumento, muitas editoras e autores mudaram o lugar, não é? Botou para frente, botou para o meio. E resolveu o problema? Em alguns casos, sim. Mas provavelmente não foi pelo fato dele estar no final, estar no começo. Mas mais pelo posicionamento do professor, pela formação dele, independente de onde ele está. Né? Porque os alunos preferem trabalhar com números. Vocês concordam? Talvez alguns, não é? Talvez alguns, outros não. Talvez isso dependa muito da abordagem que você traz para os números, para essa relação do concreto, né? Porque os problemas são de contas, tá? E aí ele coloca a questão do problema na formação do professor, né? Que seria ensinar geometria sem conhecer. A questão do livro didático, que eu já mencionei, e a questão do formalismo lá do movimento da matemática moderna. São alguns argumentos assim já bem batidos sobre por que a gente tem a omissão, teria a omissão de geometria, tá? Pode passar, por favor. Pode passar. E aí uma questão geométrica ele traz, será que seria uma particularidade da geometria, o fato da gente talvez ter, como ela é constituída para que os alunos não se apropriem, ou os professores não deem prioridade? Ele diz assim, ó, soluções esporádicas ou pontuais não serão suficientes para resolver a questão da omissão geométrica. Então ele já diz assim, ó, a gente tem percebido iniciativas, mas elas isoladas não vão dar conta do que a gente precisa para resolver esse problema. Tá? E aí onde colocar um ponto do equilíbrio, por exemplo, é outra questão que ele traz, entre o dinâmico, equilíbrio dinâmico entre o intuitivo e o dedutivo. Por que diz isso? Porque a ideia do movimento da matemática moderna é assim, os meninos não estão aprendendo muito, estou falando aqui em linhas gerais, não estão aprendendo muito bem matemática, a gente tem fracasso na matemática porque a gente está indo muito para o intuicionismo, para a construção, e está perdendo a característica da matemática, de formalismo, de axiomatizar as coisas, né? Então, dos meninos fazerem prova, demonstração, e aí uma raiz nisso estava assim, olha, isso significa que a matemática lá da escola teria que se aproximar mais da matemática acadêmica, para que ele entenda mesmo o que é matemática. E aí vem aquele excesso de formalismo desse movimento, com teoria de conjuntos e tudo mais, né? Obviamente, vocês outros já perceberam, e já existem muitos estudos sobre isso, de que também não resolveu o problema, né? Então, não estão nos extremos as soluções. Está no ponto de equilíbrio. Mas, para nós, fica a questão, onde encontrar esse ponto de equilíbrio? Porque faz parte, sim, da geometria, o formalismo, a dedução, as demonstrações, a abstração, mas a gente também tem aí associado a intuição, o que vem as minhas percepções, a minha experiência tátil, tá? E aí eu vou trazer algumas outras coisas sobre isso. Então, o equilíbrio também entre o concreto e o abstrato, entre o experimental e o lógico, tendo em vista uma aprendizagem significativa da geometria, tá? Pode passar, Pedro. Pensamento geométrico. Então ele diz assim, o fato da geometria, um argumento, o fato da geometria exigir do aluno uma maneira específica de raciocinar, isso quer dizer que ser bom conhecedor de aritmética ou de álgebra não é suficiente para resolver problemas de geometria. Vocês concordam? Ser bom em fazer contas, ser bom em manipulações algébricas ou em compreensão de coisas associadas à álgebra, né, no pensamento algébrico, é suficiente?
E aí eu já coloco aqui entre parênteses, né? Porque a gente precisa muito para usar e compreender geometria dessa visão de mundo também. Tá? Quantas vezes a gente tem dificuldade do aluno, por exemplo, fazer representações de coisas em 3 dimensões? Tá? Pode passar. Vamos. E aí, por que aprender geometria? Então, ele traz alguns argumentos. Sem conhecer geometria, a leitura interpretativa do mundo torna-se incompleta. A comunicação das ideias fica reduzida e a visão de matemática também é distorcida. A geometria está por toda parte, nós identificamos essa geometria lá. Ela valoriza o descobrir, o conjecturar e o experimentar. E promove a observação e exploração de formas presentes no espaço físico imediato de ação e interação das crianças. Pode passar, por favor, Pedro. Aqui são algumas ideias que ele chama de tendências geométricas e aí ele traz propostas para o ensino fundamental, tanto os anos iniciais quanto os anos finais, tá? Que ele chama aqui Fundamental 1 e 2 ainda. Aqui são algumas ideias, não vou entrar em detalhes de todas elas, porque elas vão aparecer em outras leituras. Pode passar. A ideia dos Van Rhee, o modelo do Van Rhee, foi muito usado durante um tempo para pesquisa sobre a ideia de desenvolvimento, de a gente tentar aferir a compreensão, particularmente aí, do pensamento geométrico. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui um recorte simples, mas dessa teoria de um casal holandês, né, que trouxe aí níveis de compreensão. Veja que está muito próximo à ideia lá do Piaget, né, com esses níveis de compreensão. E aí ele diz assim, eles fazem uma classificação, né? Então os alunos estariam no nível 0, seria só de visualização, o nível de análise é 1, dedução informal já seria um aluno que estaria no nível 2, numa dedução formal, nível 3, e a partir disso a ideia do rigor matemático, quando você associa a dedução e a definição, você teria o nível 4, né? Já há alguns estudos dizendo que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não está todo mundo aí dentro da mesma caixinha, né? Então é muito difícil conseguir colocar todo mundo no mesmo padrão. E às vezes o aluno tem essa transição. Um que está no nível pode passar para o outro, não é linear, então, mas eles trazem algumas propostas, tá? Que eu convido vocês a ler. Não entrando para a sala de aula, nesse texto, porque não ensinar geometria, a gente tem vários exemplos de atividades, tá? Trouxe a imagem aqui de algumas delas que eu vou tentar fazer com mostra com vocês rapidinho, por favor, Pedro. Uma delas é essa aqui, ó, que trabalha com material de baixo custo, né? Ele precisa de um barbante, por exemplo, tá? E aí ele pede para você, tem um barbante de uma quantidade de centímetros, e aí você pede a relação entre o número de vértices, o número de lados, o aumento do número de vértices e lados, se isso altera o perímetro, altera a área, né? Se era possível construir diferentes figuras com perímetros iguais, se é possível construir figuras iguais com o mesmo perímetro. Em livros didáticos, às vezes aparecem malhas quadriculadas para você fazer isso, não é? Mas a ideia aqui é que você trabalhe com essa experiência tátil antes de ir para lá, para você já ir com ideias. E, obviamente, que isso que fez na malha quadriculada pode ser, por exemplo, com um software, tá? Que já é um outro tipo de experiência, tá? Que você vai ter. Aqui ele traz essa figura aqui, tá? Que é um retângulo dividido ali, como se você pudesse recortar, a ideia é que você imprima, ou o aluno desenhe e você corte. E aí ele faz algumas perguntas que são essas, ó. Quantas figuras você consegue fazer com esses dois pedaços aqui, tá? Qual é a maior e qual é a menor delas? Daí vem a ideia de como é que eu vou dizer se ela é maior ou menor, a partir de quê? Que elementos matemáticos permitem isso, né? Por exemplo, a quantidade de superfície, a área, né? Como são os ângulos internos dessa figura? Então, pode passar, por favor. Essa seria um dos vários reportados, né? E a impossibilidade de figuras que eu posso ter diferente daquela original, por exemplo, tá? Quando eu divido lá, pode passar, por favor, de novo. Essa seria uma possibilidade, tá? Com elas duas. Ai, meu Deus. Onde é? Senta aqui. Do outro lado. Chegamos lá. É emoção. Com emoção. É para beber água.
Pronto, pode passar. Pedro, por favor. Clica na tela e passar. Pode passar. Aqui seria uma outra, né? A gente faz muito isso também com o Tangram, que é um outro material, tem mais peças, enfim, mas ele parte só de uma ideia inicial. Pode passar, Pedro, por favor. Aqui é uma outra ideia, tá? Dado 3 quadrados do mesmo tamanho, formem figuras diferentes. Ele pede primeiro para fazer isso, tá? Depois, quantas você conseguiu formar? Quantas são possíveis? Agora tente com 5 quadrados, dadas as figuras que você conseguiu, com quais dá para montar uma caixa, tá? Então você vai fazendo explorações, por favor. Então essa seria uma ideia, né? A inicial, que já seria um retângulo, os 3 quadrados um do lado do outro. Pode passar. Pode passar de novo. Aí um aluno às vezes diz assim, professor, isso aqui é outra figura, né? Com os mesmos quadrados. É outra figura? O que vocês acham? Essa figura é diferente dessa? E aí? São os mesmos quadrados. Eles estavam um do lado do outro na horizontal e depois na vertical. E aí, é a mesma figura ou não? Hã? Virou uma barrinha, né? E o outro não era barrinha, não? Então, a gente tem aí a mesma figura numa posição diferente, né? A gente está com a mesma uma posição diferente. A gente pode aferir isso, por exemplo, vendo os seus elementos. Um deles é a quantidade de superfície interna, os ângulos internos, né? E assim por diante, ou seja, a área. Pode passar. Aqui seria uma outra possibilidade, com os 3 quadrados, né? Eu posso formar um outro, com os 5, pode passar, por favor. Com os 5, essa seria uma figura, pode passar. Essa seria outra. Por exemplo, ele pergunta com qual eu poderia fazer uma caixa, né? E aí? Essa ou essa? Ou nenhuma delas? Primeira ou segunda? Segunda, né? A caixa aberta, né? Pode passar. Aqui também tem uma outra, ó, que diz assim, com um triângulo e um ponto fora dele, quais figuras você pode construir? Um triângulo e um pontinho fora. Que figuras eu posso construir? Ah, eu tenho que passar esse pensamento. Eu trouxe aqui só uma ideia, pode passar, Pedro, por favor. Ele não é pontinho não, aqui vira quase uma esfera, né? Quase uma circunferência. Aqui diz assim, é só para vocês enxergarem, tá? O problema conceitual. Uma figura escurecida está sendo mostrada somente em parte, como é indicado abaixo. Quais são as possíveis figuras? Esse aqui está escondido, essa escura. Tem alguma coisa por trás, tá? Tá um papel aí na frente, por exemplo. O que poderia estar aí por trás? O que vocês acham que pode estar aí por trás? Um losango. E aí? Passa aí, Pedro. Por exemplo, ó. Passa de novo. Seria uma opção, tá? Mas o losango, você tem outras possibilidades. Então você tem que trabalhar essa intuição, a criatividade, pode passar. Aqui também são algumas, vou passar rápido, tá? A ideia da pizza, e aí se tem 20 centímetros de raio e outra de 12 centímetros de raio, tá? Como você faria para fazer o pedido? Então, é uma coisa mesmo do cotidiano, embora a gente não vai chegar lá perguntando qual é o raio da pizza, né? Mas quantas fatias, aí o tamanho, a gente vai fazendo essa ponderação do que é melhor. Inclusive, tem algumas pegadinhas. Aí, pode passar uma ideia para a gente fazer, pensando aqui nessa situação ideal, né? Que aí pensando nos raios, é calcular as áreas. Então, qual a quantidade de superfície que eu tenho? Pode passar. Pode passar. A outra diz como podemos construir uma cerca com uma tela de 36 metros. Então, por exemplo, essa seria uma delas, pode passar. A gente tem assim também, pode passar. Também assim, né? Aqui diz assim, na oficina de José, um corredor de 6 metros de largura deve ser guardado à noite por um cão. Só que José só dispõe de uma corrente de 4 metros para o cão ficar lá. Aí ele tem que ficar preso. Pode passar. Ah, eu trouxe o cãozinho só para vocês pensarem, né? E aí, qual seria o melhor lugar para botar ele e a corrente? Então, são coisas que você tem que pensar. Pode passar, tá? Bem, aqui eu trouxe um outro texto, vou passar rapidinho, que também vocês podem baixar, né? Que é um texto sobre porquês matemáticos. Ele é bem conhecido, esse é um dos levantamentos
Pode passar, Pedro, por favor. Que foi feito na RPM, tá? E aí eu gosto desse texto porque ele tem aí uma lista de trabalhos, que são artigos, são seções da revista, que tratam de porquês matemáticos, tá? Não é o único, tá? Tem outros artigos que tratam disso. E por que eu trouxe para cá? Porque alguns dos porquês que ele fez aqui no inventário, tá? São porquês de natureza geométrica, tá? Então a gente pode... Ele não trata da justificativa deles, ele traz aí um inventário de trabalhos que fazem essa justificativa, tá? Pode passar, por favor. Um exemplo dos que aparecem lá é por que os poliedros de Platão são assim chamados, tá? E aí ele traz uma das justificativas, pode passar, por favor, Pedro, né? Relacionados aí aos elementos da natureza, tá? Mas existem outros, e não só de natureza geométrica. Também alguns de essência histórica, tá? De raízes históricas, ou seja, a história explica por quê. Nem todos são. Pode passar, por favor. Aqui é um outro material, tá? Nesse material, há algumas justificativas da ideia de que você precisa ensinar geometria pela questão da percepção de mundo, né? Na verdade, da matemática no mundo, tá? E aí, uma das questões que aparecem aí, que são trazidas pelos autores, são: muito cedo, já sabe a criança, quando o objeto está certo. O que seria isso para a gente, matematicamente? Dizer que ele está certo, tá? Se está paralelo, perpendicular, se é simétrico e etc. Tá? Ou se está torto, não paralelo, não perpendicular, não simétrico. Tá? E aí seria a ideia dos conhecimentos prévios. E ele está dizendo assim, por exemplo, as crianças já exploram isso muito cedo, pequenininha, riscando parede. Não é? O pai, mãe, quem tem irmão pequeno aí já deve ter passado por isso. Porque ela vai explorar essas questões, né? E aí, se está torto ou não, tem uma fase da idade que eles vão, por exemplo, testar. Tem alguns brinquedos educativos até de encaixe, né? E aí eles vão treinando o que está lá sendo desenvolvido, pensando na percepção geométrica, né? São alguns conceitos que para nós a gente pode estar identificando como é ou não simétrico, é ou não proporcional, está perpendicular, está paralelo, né? Eu consigo encaixar, arrumar direitinho, não, está torto, pode passar. E aí ele traz 3 itens lá, tá? Nesse texto, ele fala de uma aproximação conceitual do pensamento geométrico e das principais competências que devem ser trabalhadas com esse pensamento. Ele traz alguns critérios metodológicos e conselhos práticos para trabalhar a geometria na sala de aula. E ele fala de recursos e atividades lúdico-manipulativas. Aí, por que eu trago tudo isso, né? Dentro da concepção de didática da geometria, no tema que eu coloquei, que era a geometria concreta e material concreto digital. Porque essas questões podem estar associadas a materiais concretos e digitais, tá? Então, por exemplo, os recursos e atividades lúdicos manipulativos que ele coloca, um deles é o geoplano, né? E aí tem aquele tradicional que eu mostrei para vocês no início, mostrei para vocês já um exemplo do virtual, né? E aí ele fez um exemplo aqui, esse aqui é uma imagem que tem na internet disponível. Os alunos fizeram antes do geoplano tradicional, geoplano com o corpo físico, né? No pátio da escola, por exemplo. Então eles estavam construindo, esse aqui já foi um segundo momento, que eles partiram depois para colocar no papel. Vocês viram a primeira imagem, né? Então os alunos eram os vértices e aí com as cordinhas, né? E ali, ó, no GeoGebra, tá? Que a gente tem a malha, pode fazer simulação dessas situações. Então, a gente vai aí, por exemplo, do real para o virtual, do concreto para o abstrato, tá? Pode passar. Aí eu vou deixar para vocês fazerem, mas para vocês experimentarem, alguns, todos podem acessar o link direto. Esse é um exemplo de geoplano virtual, tá? Aqui é um exemplo de batalha naval online, que a gente pode trabalhar muitas dessas ideias que eu coloquei para vocês de perpendicularismo, paralelismo, né? Localizar-se no plano, no espaço, porque essa aqui é plana, tá? Mas a gente tem 3 dimensões. A relação de área e perímetro, lembra que eu falei lá na figura com o barbante, não é? Mas no GeoGebra também a gente pode estar explorando. Então, são relações e possibilidades que a gente pode estar trazendo aí do concreto.
e do digital, tá? Por favor, Pedro. Algumas dicas e abordagens, eu vou falar um pouquinho da ideia de como é que eu tenho trazido isso nas pesquisas e para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, tá? Não podia deixar de falar, pode falar, passar, Pedro, da aliança entre história e tecnologia, que é o que hoje me dedico mais a trabalhar, pode passar. E aí, por que eu trago isso aqui? Porque a gente tem delineado parâmetros para os estudos nessa linha, e um dos parâmetros que a gente identificou é que os temas mais recorrentes de trabalhos voltados para a aliança entre história, tecnologia e investigação são temas de natureza geométrica, tá? Então, pode passar, por favor, Pedro? Por favor. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês o trabalho que eu tenho desenvolvido com uma aluna minha, ela era de IC, agora ela já está no mestrado fazendo um trabalho fruto deste. Então tem um outro aluno de IC fazendo, vocês podem acessar aqui. Essa é uma linha do tempo interativa no site do Time Toast Timeline. E aí o que ela fez lá, tá? Ela está iniciando, então ele não está ainda finalizado, mas a ideia é de fazer um repositório de material, de obras, por exemplo, de documentos que podem ser estudados a partir da ideia do pensamento geométrico. Então, e aí, consequentemente, pensando em trabalhos voltados para a aliança entre história e tecnologia. Acho que eu não vou passar o site, vocês vão poder ver. Lá ele tem uma manipulação aqui, tá? Que tem alguns pensadores ao longo da história, todos que ela selecionou dentro da ideia de trabalhos que estão relacionados ao pensamento geométrico, não necessariamente em geometria, tá? Dependendo do período, a geometria nem existia ainda, tá? Mas que tem coisas relacionadas ao pensamento geométrico. E aí, você acessa um resumozinho dele, e em alguns casos, quando a obra está disponível, ela coloca lá. Então, vocês podem ter acesso a algumas dessas obras, tá? Aqui algumas práticas desse tipo de trabalho, tá? Com geometria. Aqui no âmbito virtual, com GeoGebra, que são alguns momentos de insights dos alunos, quando eles era isso mesmo, né? E eles, mesmo sendo no computador, eles não ficam no mesmo lugar, cada um só na sua bancada. Eles se deslocam no laboratório para conversar um com o outro, mostrar, normalmente são atividades em dupla, tá? Eles fazem inferências, fazem anotações. Pode passar, por favor. E aí, para finalizar, eu trouxe essa mensagem do Kepler, na verdade, só para a gente refletir um pouquinho sobre a ideia de geometria dentro da relação do concreto e digital, né? Que ela existe por toda parte, mas a gente identifica ela, né, a partir da nossa concepção de matemática. É preciso, porém, olhos para vê-la, inteligência para compreendê-la e alma para admirá-la. Entendendo aí que a gente é que faz essa apreensão do que está lá, tá certo? Aí pode passar, Pedro. Então eu queria agradecer a vocês. Aqui está o QR Code com a apresentação inteira. No final, depois disso aqui, tá? Tem o after, que aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa. É uma dinâmica de um jogo para identificar, sabe aquela coisa dos 7 erros? Vocês já jogaram isso? Pronto, para vocês tentarem identificar 7 erros lá, de coisas relacionadas ao pensamento geométrico. E mais 2 outros recursos, que são recursos digitais, que vocês podem usar para trabalhos com geometria. Na verdade, com uma série de outras coisas. Um deles tem a ver com um joguinho que vocês devem conhecer, do Pac-Man, já viram? Quem gosta de Pac-Man vai gostar dele, que é dentro do World War. Você vai lá com um bichinho para comer. E o outro é um recurso digital que é no Genially, que são apresentações interativas, e dentro dela você pode fazer quiz, escape room, para quem gosta de escape room. Então já tem modelos prontos para isso, tá bom? Então, muito obrigada.